prova sobre isso, ou mesmo para fazer a atividade que eu estou fazendo. Pode gravar? Já começou? Ok, obrigado. Então, pessoal, na última aula eu estive falando para vocês a respeito do período pré-colonial e também detalhando alguns acontecimentos. Agora o que vamos fazer é se voltar de forma mais detalhada ainda sobre alguns eventos da história do Brasil, que é muito importante para entendermos sobre a própria nação e também os rumos que se tomam e o quanto a gente precisa progredir, melhorar, avançar. A respeito dessas questões, temos alguns eventos no Brasil colonial, temos os desafios do colônia de Portugal em relação ao Brasil, as principais produções econômicas, o açúcar, o algodão e o café. Algumas questões administrativas de Portugal em relação ao Brasil são as realidades e percepções e perspectivas de que os empreendimentos rumo ao Brasil, desde Pedro Álvares Cabral, desde a questão da Carta de Pedro Vaz e Caminha, todos esses detalhes nos revelavam algumas coisas, como esse processo de colonização do próprio Brasil, um processo não só lento, mas que não se teve uma efetividade que se teve tanto sucesso no seu processo de colonização. Sendo assim, o que acontece? Você tem a perspectiva de estabelecer capitanias hereditárias e dos tratados, como o Tratado de Tordesilhas, e dividir a América do Sul entre Espanha e entre Portugal. O processo de capitanias hereditárias se mostrou um processo e uma forma de colonização não efetiva, se voltando para a parte litorânea do Brasil, se voltando para as partes do Brasil que têm ligação com o mar. Por não ter sucesso, se estabeleceu o governador Mó. Só que esses governadores Mós também tinham administrações ruins e administrações um pouco melhores do que as anteriores. Sendo assim, diante de tanta instabilidade, diante da perspectiva e possibilidade do açúcar, do algodão, do café, outro tema que também se tem desde os anos 1500 a 1600 aqui no Brasil, algo bem forte tem sido justamente essa questão que é um marco muito negativo da nação brasileira, que é justamente ser uma das últimas nações do mundo e a última nação das Américas a abolir a escravidão, justamente. Algo muito antigo aqui no Brasil e que tem relação direta com a questão da mão de obra para o escravismo aqui desses produtos, açúcar, café e algodão. Isso, o que acontece? Logo após isso, Rio de Janeiro e aquilo que se chama Vila Rica, Ouro Preto hoje em dia, ou mesmo as questões de se encontrar ouro na região sul do Brasil. Isso tem relação direta com a própria formação do Brasil. Como a gente vê no início, a capital brasileira é simplesmente a cidade de Salvador. Ouro por esse lugar, se é dito que as reservas de ouro encontradas estão esgotadas, no sentido de ser muito difícil encontrar ouro ainda ali. Eles podem achar uma nova reserva, mas é muito difícil. E o ouro que se encontra no Brasil é o petróleo. Tá bom? O que acontece? A partir disso, então, quando eles encontram o ouro em Minas Gerais, no Rio de Janeiro já tendo aquele processo, os bandeirantes, os bandeiras expandindo, os conflitos com as questões das sociedades indígenas, a questão dessas trocas, indígenas, pessoas que estavam em situação de escravidão, pessoas fugidas, quilombolas, bandeirantes, portugueses por aqui. Eu estou tentando desenhar para vocês o quanto essa multiplicidade de acontecimentos e de possibilidades é incrível. E o quanto, por exemplo, a questão de Minas Gerais, encontrar ouro e ser encontrado ouro e possibilitar a expansão deles, primeiro, divide Minas Gerais do Rio de Janeiro. Se divide em duas regiões. Depois, se vira enquanto
realidade de Marquês de Pombal, por exemplo, trazer a capital do Salvador para o Rio de Janeiro por causa desse reduto econômico de muita expansão econômica. Logo, o que acontece? Temos aqui o que chamamos de revoltas nativistas e revoltas separatistas. Eu dei só alguns exemplos para vocês. A revolta dos Emboabas, por exemplo, revoltas nativistas se ligavam em relação a reivindicações em relação a lutas por em relação às lutas de grupos ou necessidades que elas viam que elas precisavam. Como assim? Digamos que Portugal tenha colocado um imposto muito grande sobre certo grupo social. Então, por exemplo, na própria revolta de Filipe dos Santos, ou revolta de Ouros Pretos, ou revolta de Vila Rica, se tem a seguinte questão: Marquês de Pombal começa a cobrar o quinto, que era cerca de 20% da produção de cada produtor de ouro, de cada pessoa que estava ali descobrindo ouro naquela região. Só que aí, esse 20% ele não consegue fazer uma arrecadação adequada como ele queria. Então, ele propõe uma seguinte questão: a derrama sobre esse ouro. Ou seja, para se estabelecer o valor que ele estava pedindo, ele deveria então, ao invés de cobrar de todos, quem era mais rico da cidade deveria dar esse valor que ele estava cobrando. Ou seja, aquele local estava muito feliz, né? Os mais ricos têm que suprir o que estava faltando em relação à porcentagem de ouro que Portugal estava requerendo. Inclusive, tem teorias que falam, por exemplo, da Europa ter ouro daquela forma por causa de extrair da América do Sul, tá bom? Da América do Sul de vários países. Então, por isso existem essas revoltas. Os Emboabas, por exemplo, é o nome dado aos portugueses que andavam com roupas diferentes diante dos brasileiros naquela época. Então, eles chamavam, de acordo com o dialeto indígena, esses portugueses de Emboabas, que era mais ou menos enfeitado, pássaro enfeitado, tá bom? Então, teve essas revoltas, essas brigas, teve as questões, tudo em volta disso, então, de grupos. As separatistas eu coloquei em Conferência Mineira, famosa em 1789. 1789 teve o que também, pessoal? Quem lembra? Eles estavam motivados aqui com valores do iluminismo nessa revolta, mas a revolução foi no mesmo ano da Revolução Francesa. Já esqueceram que Napoleão deu um delete na cabeça, né? Então, pessoal, da relação de Napoleão com a Revolução Francesa. Então, temos essa questão muito importante de valores iluministas, tem essa revolta separatistas, ou seja, se separar do Brasil e estabelecer um próprio tipo de governo. Tá bom? Esse período ele vai chegando ao fim, no contexto de Napoleão Bonaparte, como eu falei para vocês, que ele foge, que a família real foge do Napoleão, vem para o Brasil, como eu falei para vocês, e aqui eles estabelecem escolas, banco, empreendimentos que vão trazer mais desenvolvimento para o Brasil, porque eles passariam tempo aqui, e o Brasil, que era colônia, vira metrópole, e a metrópole, que era Portugal, vira colônia. Só que depois de um tempo, o pessoal de lá não aceitou essa possibilidade, tá bom? Sendo que eles não aceitaram na família real, aí tem a questão de Dom Pedro, de Dom João VI voltar para Portugal, por causa da revolta no Porto. E o que acontece? Ele fica reinando lá e deixa o seu filho, Dom Pedro I, para administrar o Brasil. Dom Pedro I, ele decide, ele tem uma difícil resolução. Ou ele deixava que o Brasil entrasse em mais confusões políticas por causa da colônia, do modelo colonial não poder mais sustentar uma nação como o Brasil, ou ele terminava a independência. Tá bom? Tem até a história mitológica do Grito de Ipiranga, no mito do Grito de Ipiranga, ele está lá no cavalo, ele levanta o cavalo e diz assim: independência ou morte. Mas não foi bem isso. Dom Pedro I ele estava dor de barriga nesse dia, tá bom? E aí ele estava no Bangaré também, tá bom? Não era nem uma questão de um cavalo bonito.
E aí ele tentou fazer um processo de independência, só que não foi do dia para a noite, não foi o imperador diz, aí todo mundo adere, não. O Brasil todo passou por diversos processos aí de as regiões aderirem à independência. Passou 2 a 3 a 4 anos para aderir à independência. Um dos últimos lugares do Brasil a aderir à independência, chuta aí, qual foi? O Maranhão. É por isso que a gente tem o feriado 28 de junho, se eu não me engano, é de julho, que é a adesão do Maranhão. Vai lá. Por quê, pessoal? Porque foi tão marcante, teve tanta briga, teve tanta confusão. O Maranhão, tinha gente do Maranhão que queria ficar com Portugal que tiveram que fazer até um feriado. Tá bom? Para lembrar essa data, muito importante. Depois eu posso falar mais detalhes sobre isso. Tem o algo que compreende, tem a questão da balaiada, tudinho, mas isso é algo bem interessante. Depois disso, pessoal, depois que as irmãs da independência, temos a primeira Constituição de 1824, que Dom Pedro I ele junta um grupo de pessoas para fazer a Constituição brasileira, as leis, só que ele decide, não galera, foi mal, não estou afim de deixar vocês fazer a Constituição, deixou o pessoal de lá e fez a Constituição sozinho, tá bom? Depois disso, então, pessoal, Dom Pedro passa pouco tempo. E aí, quando o pai dele morre, Dom João VI, ele tem que ir para Portugal para assumir o império, tá bom, português, por causa que o povo português também é um povo de muita como eu posso falar para vocês, de lutar muito pelos seus direitos também. A partir disso, então, pessoal, tem essa revolta, todo esse processo de revolta do Porto e o Brasil entra no período regencial, tá bom? Regência una e regência trina. As regências de uma pessoa e a regência de 3 pessoas que são colocados. Exemplos: José Bonifácio, Padre Antônio Feijó. E o que é o período regente, pessoal? Era o processo que se entrou com a questão de atribuir governantes para que eles pudessem reinar no Brasil, pudessem governar o Brasil antes que o Pedro II tivesse idade para reinar. De acordo com a lei, Dom Pedro II poderia reinar com 18 anos, tá bom? E ele já se tornou rei a partir dos seus 5, 7 anos de idade, tá bom? Por quê? Por causa da questão do seu pai ter que ir para Portugal. Hã? Pois é, né? Aí o que acontece? Meu, obrigado. E aí o que acontece, pessoal? Antes dele completar essa idade, tipo aquela frase, né? O golpe tá aí, né? O pessoal ele deu um golpe, né? Ele deu um golpe. O que é um golpe, pessoal? O golpe não é enganar, não é roubar dinheiro, coisa parecida. Um golpe político é o seguinte: é dentro do próprio governo tomar uma atitude, ter, digamos, uma atitude que seja contra a lei, mas mesmo assim conseguir se perpetuar, ou seja, fazer algo fora da regra e dar certo. Seria aquela questão do governo dar o golpe, tá certo? Então, ele faz o golpe da maioridade, ou seja, ele assume antes de fazer 18 anos. E Dom Pedro II, pessoal, Dom Pedro I ele tinha uma fama muito ruim, tá bom? Porque ele tinha a fama de realmente ser um homem muito mulherengo e de ter, digamos, essa questão de não ter responsabilidade em muitas coisas. O Dom Pedro II, ele também tinha esse lado, mas era bem menos. Isso, justamente. Foi o Dom Pedro I, se não me engano, que fez isso. E aí o que acontece? Dom Pedro II, pessoal, ele era o que a gente conhece como polimata. O que é um polimata? É uma pessoa intelectual que é gênio em vários assuntos. Ele falava cerca de 10 línguas, tá bom? Ele era referência de conhecimento no mundo. Ele falava entre o francês, o latim, o grego, o hebraico, ele falava inglês. Então, ele tinha o português de Portugal, o português do Brasil, ele falava várias línguas, sabe? Ele estudava, já que ele tinha esse peso de ser o imperador do Brasil, desde muito pequeno ele estudava, desde as 7 horas da manhã até 10 horas da noite, direto, tá bom? Então, tem essa questão dele que, naquela época, as famílias não eram tão amorosas quanto as nossas, principalmente na coroa. Então, raramente Dom Pedro II, já que a família dele tinha ido para Portugal, ele foi criado pelos serventes, pelos professores, tá bom? Ele não teve contato muito grande com a família. O maior contato que ele tinha é com os filhos, tá bom? Isso foi formando quem é Dom Pedro II.
como eu falei para vocês, eles herdam muitos problemas da administração da regência, porque a gente tem a revolta dos mares, a revolta farroupilha, a gente tem a revolta dos cabanos. Então, tem todas essas revoltas aí, que são várias, na época da regência, por causa dessa falta de uma administração efetiva, uma administração boa. Então, pessoal, a gente tem, por causa disso, as elites respondentes, e as elites se tornam cada vez mais um assunto ali de controverso. E a gente tem também o estímulo da intelectualidade no Brasil. A gente tem a formação do IHGB, Instituto Histórico do Brasil. E o que acontece? Se tem então essa questão de tentar descobrir o que é o Brasil, de trazer intelectualidade, de trazer pessoal para fazer pintura sobre o Brasil, para estudar a natureza, para estudar as terras brasileiras, para desenvolver melhor, tá bom? E também para fazer ferrovias no Brasil e desenvolver o que seria essa nação brasileira. Além disso também, pessoal, tem as grandes polêmicas, grandes crises que o Império Brasileiro passa, mas mesmo assim com até certo sucesso. Mas por causa desse descontentamento das elites, se teve o final do Império, tá bom? E a gente tem outro golpe, que é o chamado golpe da República, tá bom? Mas ainda mais, pessoal, uma das questões, a pior crise do governo, da questão do Império, do Segundo Império, que é a questão do Dom Pedro II, é justamente a questão religiosa, tá bom? O que foi a questão religiosa? O Papa da época, se não me engano, é o Pio X, ele condenou a maçonaria, tá bom? Só que tinha muitos intelectuais no Brasil que eram maçons, e o próprio Dom Pedro, ele, apesar de não ser maçom, mas ele tinha muito respeito, porque ele tinha muitos colegas maçons, tá bom? Então, o Papa ele mandou tirar da igreja todos os maçons, só que o Brasil, por receber influências da Inglaterra, você lembra que a família real veio para o Brasil, e a família real veio para o Brasil protegida pela Inglaterra. Então, eles pegam muitas influências do Brasil, tá certo? Os primeiros nomes do Estado brasileiro é justamente ligado à Inglaterra, Reino Unido do Brasil, tá bom? Então o Brasil pega um Ctrl+C, Ctrl+V direto, né? Reino Unido do Brasil, aí quando tem a República, o que eles falam? Estados Unidos do Brasil, tá bom? Isso parece Zorra Total, né? Parece Cacete Planeta. Mas é isso mesmo, tá bom? Mas é isso mesmo. Mas não é piada não, é coisa séria, tá bom? Pois é, cópia, né? Mas o que acontece? Tem essa inspiração que precisa sim dessa elite intelectual, mas uma elite intelectual que consiga dominar e consiga trazer uma cultura que o povo se forma, que o povo não se deixe enganar com facilidade, que o povo se volta para a vida ligadas a verdades, a filosofia, a coisas boas, tá bom? Eu não falo só de desenvolvimento financeiro, isso é uma consequência das coisas boas do país. Basta ver os Estados Unidos, que hoje em dia não é tanto exemplo, mas pelo menos no seu início ali teve um desenvolvimento bom para dar base para o que acontece hoje. Então essa questão religiosa, pessoal, o que acontece? Dom Pedro II, ele decide não acatar o Papa porque ele era o dono da Igreja Católica no Brasil, tá bom? O dono da Igreja Católica era o Dom Pedro II, tá bom? Então, se vira essa confusão, os cardeais ficam ao lado do Papa e Dom Pedro fica ao lado da questão dele não aderir ao Papa, a questão de expulsar os maçons da Igreja Católica. O que acontece, pessoal? O cardeal do Brasil até avisa Dom Pedro, ele diz, olha, quem ataca a Igreja Católica, lembra que a Igreja Católica está ligada ao Estado do Brasil. Então foi tipo um aviso, né? Olha, se você se atrever a ir contra o Papa, pode ser que você perca o seu reinado. Você perca o seu reinado, tá bom? Então, teve essa crise política muito grande. Ele decide aderir ao Papa, esquecer essa história de fazer briga com a Igreja Católica, porque nessa época, pessoal, o Brasil era muito católico, tá certo? Tinha relatos até, pessoal, de protestantes que chegavam aqui e eram atacados, alguns até mortos, tá bom? Por causa dessa questão do catolicismo bem forte e intolerante também, tá bom? Não por característica dele, mas que a gente tem muitos desenvolvimentos de, por exemplo, intolerância no protestantismo, no catolicismo e também nos regimes ateus, como a gente viu na Revolução Francesa, que mataram muitos religiosos, tá bom? Temos então essa intolerância não é ligada a apenas uma religião, é ligada ao ser humano, tá certo? Então, temos a Guerra do Paraguai, onde se tem a discussão enquanto a província da Cisplatina, ao Rio do Prata. Cisplatina é
atual Uruguai. O Uruguai já foi parte do Brasil, vocês sabiam disso? Pois acho que eu já contei para vocês. Então, depois que o Uruguai consegue algum tipo de autonomia, e se tem uma divisão entre os colorados e os blancos ligados a Solano Lopes, o ditador do Paraguai, e os colorados ligados ao Uruguai e ao Brasil, o que acontece? Se tem a independência do Uruguai, então Solano ele tem uma ideia maravilhosa. Que tal invadir o Uruguai, Argentina e o Brasil, para dominar os três? Tá certo? Era um ditador muito, digamos assim, autoritário, muito louco das ideias também. Então, o que acontece? Escolhe a guerra do Paraguai, fica Brasil, Uruguai e Argentina versus o Paraguai. E ainda deu guerra, tá certo? Porque o Paraguai tinha apesar da pobreza na época no Paraguai, o Paraguai tinha um desenvolvimento até razoável para uma colônia na época, uma colônia que tinha conseguido a independência recentemente. Então tem essa guerra, quem sai ganhando? Nem o Paraguai nem o Brasil sai ganhando, porque acaba investindo demais e tendo prejuízo. Quem ganha é a Argentina e o Uruguai, porque o Uruguai ganha independência, mais território de independências, e também ganha a questão do dinheiro com o financiamento da guerra. É tipo aquela questão, estava precisando de cavalo, vai comprar na Argentina. Está precisando de bala, a Argentina sorrindo lá, né, vendendo bala, pedindo, coisa e tal. Então, o que acontece? Tem essa guerra do Paraguai, tem esses problemas, e aquela questão da abolição da escravatura, que eu já comentei um pouco para vocês. As elites avisam do Pedro II que se ele haveria de abolir a escravatura, ele haveria de abolir o império. Então, Dom Pedro II, que fazia muitas viagens para a Europa, e personificado na sua ideia, na sua vontade, que ele acaba concordando, ele coloca o império em risco por causa da questão da Rainha Isabel, ela assinar a Lei Áurea, tá bom? Que é justamente a questão da libertação dos escravos. Como a gente já falou também das diversas leis aqui que tem antes da abolição da escravatura de forma geral, no Brasil, os problemas sociais que vão virar em torno disso. Por exemplo, existiu, pessoal, infelizmente, uma face muito obscura da nossa realidade, muito cheia de dificuldades, trevas e tristeza, é a questão, por exemplo, da tentativa de branqueamento no Brasil, de trazer imigrantes de fora, para excluir a população negra. Então, também levar as pessoas que eram escravizadas à questão da formação das favelas, tá bom? Que vai se formando, e esse tipo de coisa horrível. É só depois de muitos erros que eles vão aprender o seguinte: que tal a gente capacitar essa população negra ao invés de trazer tantos problemas sociais, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Uma pergunta? Vocês gostaram? Acho que vocês gostaram. Fizeram silêncio, né? Se não gostasse, estava